Olá pessoal, bem-vindo ao canal Cristocêntrico, Cristo no Centro. E bom pessoal, hoje vamos reagir a um vídeo do Luiz Saião, tá? Os ricos não entram no céu, camelo passa pela agulha? Bom, vamos ver esse vídeo aí que ele colocou pra gente, vamos reagir e ver, né, se realmente essas frases que nos assombram, né, se realmente os ricos não entram no reino dos céus, né? Então vamos ver o vídeo dele aqui e não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Compartilhe com alguém que precisa, deixa o like aqui nesse vídeo e assista até o final. Vamos ver o que o Luiz fala aí sobre este vídeo, sobre essa passagem. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó, estamos aqui no canal Luiz Saião. Vou voltar um pouquinho. Sou inscrito, deixei o like, passem lá no canal dele também, vejam lá, tem bastante vídeos interessantes. Então vamos lá, vamos colocar aqui e vamos assistir. Ei pessoal, esse é o canal do Saião e olha, eu queria ver com vocês aqui que eu tô muito animado, sabe por quê, pessoal? Olha, eu tô pensando o seguinte, o negócio pra você tá bem de vida é tá com a grana na mão. Então não sei se eu posso ver se eu tenho algum, não vou nem mostrar a grana que eu tenho aqui, que vai que vocês vão querer também, né? E, aliás, também não consigo abrir o negócio, então já viu, né? Mas eu vou deixar o camelinho ali, que bonitinho. Agora eu fiquei com vontade de ter um camelinho guardado aqui, o cacau, o bufunfo tá aqui, entendeu? E eu tenho uma caixa aqui com preço, deixa eu ver até, eu guardei um negócio aqui, deixa eu ver. Ixi, caramba, não tá grande coisa não, mas o negócio é o seguinte, a gente tem que realmente entender que gente abençoada é gente cheia da grana, não é? Então, e aí, gente abençoada é gente cheia da grana? deixa eu até ver aqui se o negócio é assim mesmo. Deixa eu olhar aqui, eu estava lendo aqui a leitura de hoje aqui, caiu em Lucas 18, né? E aqui, puxa, peraí, deixa eu ver se eu entendi direito o que eu estou encontrando aqui. O texto está dizendo o seguinte, de fato, peraí, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eita, peraí. Como que vocês, deixam aqui no comentário como que vocês liam esse texto e como vocês entendiam esse texto, tá? Eu quero ouvir, tá? Ver, né? No caso, ler a opinião de vocês, né? De que de fato, quando vocês liam esse texto, o que passava pela cabeça de vocês, tá? Vamos ver aqui o professor Luiz Saião. Deixa eu esconder o negócio aqui, porque o pessoal deu ruim, hein? Esse negócio de que muito difícil um rico entrar no reino de Deus. E, aliás, para tentar entender, eu trouxe até um camelo aqui. Eu não consegui, tentei trazer o original aqui, mas não passou na porta, não coube aqui no estúdio, então eu peguei um menor. Quem sabe com o menor eu consigo dar uma ajeitada no texto, né? Vamos ver. E assim, ó, vocês não contam para ninguém, mas eu também peguei aqui em casa uma caixa de costura, tá? E tem umas agulhas aqui. Vou pegar a maior para ver. Quem sabe a gente tenta fazer um bem bolado aqui. Consigo colocar a agulha do cabelo, mas o cabelo na agulha, ixi, deu ruim aqui. Quer saber do negócio? Vou deixar esse negócio pra lá, porque tá difícil aqui. Mas afinal de contas, então, Saião. Esse cabelo também tá atrapalhando. Deixa eu botar do outro lado aqui. E como é que é essa história? Alô, YouTube. Para de ficar batendo cabeça tentando montar a sua loja de dropshipping. Agora eu e meu time vamos te entregar. Vamos ver aqui o vídeo. Então quer dizer que cabelo passar por uma agulha? O que está acontecendo? Deixa eu ler, você me acompanha aqui, né? Vou até botar o cabelo do outro lado aqui para a gente poder olhar esse negócio direito e ver o que o texto da Bíblia está dizendo. Que, aliás, tem em Lucas 18, tem também Mateus 19, Marcos 10, mas a história é assim. Certo homem importante perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Porque você me chama bom, respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus.
Aí sim, Jesus diz a frase: de fato é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, do reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Respondeu Jesus: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Olha só, pessoal, que coisa é essa? Muita gente lê um texto desse e diz assim: olha, caramba, então é o seguinte, a gente precisa realmente fazer um voto de mendicância, porque parece que Jesus diz que quem é rico não tem chance. Aliás, Sayão, me diz uma coisa, eu ouvi dizer que essa história do cabelo da agulha não está bem contada. É isso mesmo? Então vamos primeiro entender o cenário aqui que está acontecendo. Então veja só. Porque tem uma coisa que o pessoal fala que camelo era uma corda, tá? Camelo seria uma corda, não seria o animal, né? E vamos ver a explicação do Luiz Saião, né? Que é um arqueólogo, né? Se eu não me engano, ele é um arqueólogo. No ambiente religioso, na época de Jesus, as pessoas raciocinavam. Você vai ver isso muito claro em vários evangelhos e também naquilo que a gente tem em testemunho da época. As pessoas pensavam o seguinte: se você segue os princípios de Deus para a vida, você vai, vamos assim dizer, ser abençoado, você vai ser bem-sucedido. Então, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa assim, uma equação simples, que se uma pessoa estava se dando bem na vida, se ela estava enriquecendo, era sinal de que a mão divina estava sobre ela. E, consequentemente, que Deus estava aprovando o caminho daquela pessoa. Mesmo que no contexto judaico da época, as pessoas não discutissem tanto assim a vida futura, e até mesmo o foco maior não era a vida eterna, começou a haver um desdobramento, né? Que se a pessoa se deu bem aqui, quer dizer que do lado de lá, isso deve ter uma relação de sequência. Por isso que você vai ver aquela, né, reflexão de Jesus quando fala do rico e do Lázaro. Que o Lázaro aqui não era nada e o rico era tudo, chegou do lado de lá, a coisa aparece invertida. Qual que é o... Interessante isso daí, tá, pessoal? Isso daí é um fato sobre cultural da época, né? Interessante. O problema é que as pessoas não estavam refletindo sobre se essa riqueza era ganha com honestidade, se ela era fruto de exploração, se ela tinha contornos problemáticos. Não, a equação era simples. Jesus vai falar muito sobre isso, questionando a maneira que as pessoas estavam entendendo esse cenário. E ao mesmo tempo, o que isso criou? Criou uma proposta dizendo o seguinte, ó, sabe como é que você se relaciona com Deus? Você se relaciona nessa base, digamos assim, comercial. Você faz as coisas, vai ganhando a sua pontuação e aí você então entra nesse perfil superior. E é por isso que esse homem, veja, o texto de Lucas vai dizer que ele era um sujeito importante, o texto de Mateus vai dizer que é um jovem rico, quer dizer, alguém que realmente se deu bem na vida, e ele entra em sintonia com Jesus, que Jesus está sendo um rabino conhecido, ele está sendo cada vez mais uma espécie de protagonista das multidões, e ele vai nessa conversa de quem está puxando um aliado eticamente compatível e dizendo, bom mestre, a pergunta é essa, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Então Jesus diz, espera aí, como é que você chega me chamando de bom assim? Você está pensando bem no que você está falando? Na verdade, se a gente for olhar a questão de plena bondade, é claro que Jesus não está discutindo não a sua divindade aqui, mas você chega falando isso para quem é um mestre na sua frente, ele diz só bom é somente Deus. E aí então ele diz, é mesmo? Então quer dizer que você acha que o que você tem feito, que você tem obedecido, está dando crédito para justificar a sua condição de riqueza e bem-estar para a vida eterna? Então você sabe os mandamentos, né, que não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus cita o que está nos 10 mandamentos lá em Êxodo capítulo 20. E aí o rapaz, com toda a tranquilidade, diz, olha, minha ficha é perfeita, eu tenho feito tudo desde a adolescência. E aí Jesus então começa a aprofundar, mostrando para a gente que essa relação com o cumprimento superficial de um mandamento não atinge a realidade que muitas pessoas podem pensar. Profundo aqui, hein? Profundo.
né? Somente você seguir os mandamentos superficiais, você não alcança a profundeza que é, né, o evangelho em si. Muito interessante, né? Professor Sayão, né, tirando onda. E aí ele diz, então faz um teste final no homem que está achando que é por causa do que ele faz que ele vai ter uma relação meritória diante do Deus eterno. Quando Jesus diz, ainda falta uma coisa, a gente vai ver que o homem entra em dificuldade porque ele vai exatamente no ponto ao dizer, venda tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Na verdade, a questão não é só que ele era bem sucedido financeiramente, mas ele amava as riquezas. Você vai ver isso nos outros textos paralelos. Ao dizer isso, então, quando o homem escuta essa diretriz de Jesus, ele fica triste porque era muito rico. Você vê que coisa, né? Ele poderia pensar exatamente ao contrário. Puxa, se esse é o caminho de fazer aquilo que Deus deseja, como eu tenho muito recurso, eu vou distribuir bastante. Então, o meu sucesso diante de Deus será o máximo. Mas não é isso que acontece. Então Jesus vai dizer como é difícil aos ricos, porque o homem fica muito triste, como é difícil entrar no reino de Deus. E aí Jesus diz isso. Diz o quê? Aí que a gente fica assustado. Algumas pessoas falaram, não, Senhor, eu ouvi dizer que lá em Jerusalém, camelo, na verdade, não é exatamente camelo. Camelo é uma palavra que talvez significasse corda. E aí sim, a gente pega uma corda, com maior e pega uma agulha e você vê uma corda assim passando na agulha, é uma coisa que faz mais sentido, né? Será que não é isso? Olha, na verdade, não é o caso. O texto, para você transformar o camelo em corda, você precisa fazer umas mudanças no próprio texto que não é pertinente ao que está escrito lá. Mas de repente surgiu uma segunda opção. Se a ideia é que camelo é corda, quem sabe agulha talvez não seja agulha. Então surgiu uma outra sugestão que a agulha é uma porta pequena em Jerusalém, que é uma porta onde passava somente uma pessoa e um camelo carregado de mercadoria não conseguia passar. Quer dizer, você teria que tirar toda a mercadoria do camelo e fazê-lo se ajoelhar e passar ali. Quem visita Jerusalém hoje até vê umas portinhas desse tipo numa muralha da cidade que é muito posterior. E a muralha que a gente vê lá hoje é do século XVI, do período otomano. E não há nenhuma evidência da Jerusalém antiga que você tenha essa porta menor que poderia aí entrar no lugar da agulha. Consequentemente, o que a gente percebe é que isso também parece não fazer sentido, porque por que alguém iria passar com um camelo numa porta pequena se a cidade tinha portas grandes? Então, o que é? São duas duas teorias, né, de que uma seria uma corda e o outro seria uma porta para agulha, né? Só que ambas, para o contexto do texto, não faz um pouco de sentido, né? Então vamos ver se ele vai chegar num ponto, né? Eu quero que me explique, né? Para mim ter uma resposta. Vamos lá. Quer dizer camelo passar por uma agulha? Jesus vai dizer, por exemplo, que os religiosos mal intencionados do seu tempo, eles coam mosquito e engolem camelo. Então isso é uma figura de linguagem. Então, para essa figura de linguagem ser realmente forte, Jesus está dizendo camelo, camelo e agulha, agulha. E com isso ele quer dizer o quê? Que é impossível para quem confia nas suas riquezas, que nesse contexto é um desdobramento dos seus méritos pessoais, conquistarem diante de Deus a sua justiça e estarem numa posição superior. Perfeito. Perfeito. Uma figura de linguagem do qual é impossível para o homem que confia nas suas riquezas
alcançar algum mérito superior em Deus. Que frase, hein? Por isso ele diz isso, e quando os próprios discípulos, né, ouvem, e os outros ouvindo isso, eles então, quem pode ser salvo? Então Jesus vai mudar a lógica, dizendo, olha, herdar a vida eterna não é uma série de coisas que você tem que fazer, e nem uma série de feitos que lhe deram resultados positivos e fizeram você, entre aspas, bem-sucedido na sociedade, principalmente em termos de riqueza. Não funciona assim. Então, o que Jesus vai fazer? Vai inverter isso, dizendo, é impossível para os homens, mas é possível para Deus. Por isso que a proposta do Evangelho não é que é difícil a gente ser salvo por obras e por desdobramentos meritórios, é que isso é totalmente impossível. Por isso, a salvação que vem de Deus, ela é dada por um amor incondicional, pela graça, pelo um perdão gratuito, e não funciona com base no mérito, mas sim como um presente recebido que resulta em uma atitude de gratidão de quem recebe. Então, diante disso, Pedro fica até assustado e pergunta, escuta, o que vai ser da gente então que resolveu seguir ao Senhor, né? Jesus então vai dizer para eles, ó, que ninguém que tenha feito esse caminho, que é um caminho diferente de acumular riquezas, que é deixar a si mesmo o seu orgulho próprio, a sua segurança para seguir o Senhor, essa pessoa certamente receberá de maneira especial, muitas vezes nessa vida e também na vida eterna. E então, o que você achou? E aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês concordam com o que o professor Sayão colocou aqui? Ou vocês discordam? Tem uma outra teoria, não sei essas duas, né? E vocês concordam que realmente, né, pessoas que confiam na sua própria riqueza, pessoas que confiam nos seus próprios méritos, elas conseguem alcançar uma posição superior em Deus, né? Deixa aqui nos comentários. Eu quero que você fale aqui nos comentários, comente aqui se realmente o que vocês acharam. Bom, e o professor Sayão, perfeito, gostei muito dessa frase, né? Que pessoas que confiam no seu próprio, nas suas próprias riquezas, né, é impossível alcançar um mérito em Deus. É uma frase para ficar marcada no nosso coração. Gostou do camelo presente aqui no nosso estudo hoje? Então comente aí e diga o que você achou desse conhecimento de... Sigam lá, professor Sayão, tá, nas redes sociais. Vou deixar aqui o canal dele na descrição do vídeo, passem lá, né? Ele tem vídeos muito bacanas, né? Esse aqui eu ainda não tinha assistido, mas foi muito bom, né? Muito bom. E vamos, né, sempre buscar conhecimentos, tá? Principalmente com Luiz Sayão, que é um arqueólogo bíblico, né? Ele tem vídeos muito bons, tá? Então, você quer saber alguma coisa de arqueologia, pode ir no canal dele, que ele tem bastante coisas, tá? De história. Então, quer estudar, né? Você quer buscar mais a palavra, entender mais de algumas passagens bíblicas, né? Você sempre precisa buscar fontes confiáveis, né? E o professor Sayão é uma dessas fontes. Então é isso, pessoal, né? Quero agradecer a vocês por terem assistido esse vídeo. Bom, se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhe para um amigo, tá? Deixa o like aqui e comente no vídeo, tá? O que você achou do vídeo. Se você tiver indicações de outros vídeos ou de outras pessoas que você queira que eu reaja aqui no vídeo, você pode deixar aqui nos comentários, tá? Que eu vou estar procurando, né, o seu comentário, estarei vendo e posteriormente estaria aqui reagindo para vocês. Então é isso, pessoal, graça e paz a todos, até mais.